Daí, galera, esse vídeo aqui vai ser um desabafo que eu tenho pra dizer sobre o Atlético, que não está muito bem esse ano. Começamos muito mal e eu vou desabafar por tópicos. Então, o primeiro tópico são as transferências, que inclui as chegadas e as saídas de muitos jogadores. Começar com os principais que podem fazer muita falta. O principal jogador foi o Bruno Guimarães, que teve de saída do Atlético e acertou com o Lyon lá da França. E é um jogador que pode explodir muito no cenário do futebol, porque se ele se destacar muito no Lyon, né, pode ter um futuro brilhante pela frente. O segundo foi o Léo Pereira, que foi o que eu menos esperava acontecer, que ele saiu lá pra ir jogar no Flamengo. E isso foi muito de repente que chegou essa notícia pra mim. Foi muito de repente. Também temos o Marco Ruben, né, que voltou lá pro Rosário Central. Foi mais por questão de família, pelo que eu me lembro, foi questão mais familiar, porque não queria mais ficar tão longe da família, porque ele perdeu o pai, né, aí quis ficar mais perto da família. E também tivemos o lateral direito, o Matson, que foi para o Santos. Ele já nem era do Atlético, mas se destacou muito por... Acho que foi o lateral que mais marcou gols. E a maioria dos gols que ele fez foi de cabeça, então o lateral que tá lá na área presente e faz a diferença em um jogo. E também tivemos as perdas de uns não tão importantes como que foi o Everton Felipe, o Tomás Andrade. Esses aí não tiveram muito espaço no clube. Também tivemos uma perda principal, foi o Marcelo Cirino, né? Que foi um dos responsáveis por aquele belo drible lá na Copa do Brasil. E foi uma perda grande também. Também perdemos o Tony Anderson, que foi pro Bragantino, que também não era do Atlético. E daí agora ele está atuando pelo Bragantino. Agora as chegadas foram muito poucas. Isso me decepcionou muito. O Atlético perdeu muito e contratou pouco. Muito pouco. Foram apenas 3 reforços. Vamos começar pelo que não deu certo, que foi o Felipe Viseu. Cara, o Felipe Viseu chegou a assinar com o clube, mas na hora de fechar com os direitos tudo, negou, acabou tudo, perdemos um centroavante bom, um centroavante jovem. E agora os que deram certo foi o Canezinho, o jogador que atuava no time lá da Bélgica. O Marquinhos Gabriel, que atuava no Cruzeiro, é um jogador bom, que jogou muito bem pelo Corinthians, pelo que eu me lembro. E também temos o Carlos Eduardo, que não teve muito espaço no Palmeiras, mas no Atlético, pelo que num jogo que ele fez, ele jogou bem. E espero que ele mantenha esse nível nos próximos jogos. Agora o próximo é questão que vai ter muitas competições que o Atlético vai ter que disputar e não tá com um time forte. Começando com teremos novamente a Copa do Brasil. Vamos começar a partir das oitavas de final, já é uma grande coisa. Temos a principal, que é a Comebol Libertadores, que se a gente não se reforçar bem mais do que isso, podemos nem ir muito longe, como foi na última vez. Na última vez demos azar, porque pegamos já logo o Boca Juniors nas oitavas. E também teremos a mais recente, que vai acontecer daqui a alguns dias, que é a Supercopa do Brasil. É a primeira edição, e a primeira edição sempre fica marcada na história. E o Flamengo vem muito forte mesmo, porque conseguiu renovar com a maioria do ano passado. O Flamengo fez um estrago ano passado, bateu recordes impressionantes. Renovaram com principalmente o artilheiro deles, o Gabriel Barbosa, com o Bruno Henrique, que joga muito. O Ilharão eles renovaram, levaram o nosso zagueiro, né, Léo Pereira. Então daí já tem muito desequilíbrio nessa parte, porque o Flamengo tá inteiro praticamente ainda. E estamos perdendo quase o nosso principal jogador também, que é o que sobrou, né? Que é o Rony. E se isso acontecer, o Atlético pode dar adeus a muitas competições importantes. O técnico, que é o Dorival Júnior, mano, tá decepcionando muito, cara. E o Atlético tá demorando pra dar um... Sei lá, o Atlético tá muito paciente com ele, né? 3 jogos, 2 derrotas e um empate. As duas derrotas dá pra especificar. Uma foi nos pênaltis, que foi contra o Racing, que é um gigante da Argentina, e outra foi contra o Boca. Essas duas aí dá pra perdoar, né? Porque são dois gigantes da Argentina. Daí o Dorival, dá pra perdoar o Dorival, porque é um time que não
não tá, que tá um time desmontado agora, daí ele tá fazendo um trabalho difícil até. Mas o empate contra o Paraná foi pelo que eu sei, o Paraná foi com o time reserva. E o Atlético com o time todo titular. E foi lamentável esse empate, porque foi uma prova como o elenco tá fraco. Tá muito fraco. É um elenco de Série B. Porque, desculpa o Paranista, mas o Paraná, o time titular deles é mais ou menos. Imagina o reserva, então. E, porra, daí o Atlético foi lá e fez essa mancada. Muito feia. E em compensação ao Eduardo Barros, né, que é o técnico do Paranaense, foi muito bem no final do Brasileirão. Deixamos nós invicto. Nenhuma derrota, um empate, o resto tudo vitória. 2 empates, na verdade, na última rodada empatou. E fez um trabalho excelente, um treinador jovem, 34 anos. E se eu fosse Atlético, já tomava alguma atitude para o Dorival. Se ele não melhorar, já botava Eduardo Barros para o time principal. Porque o Dorival, se não melhorar, já tem que mandar embora. Já tem que ser assim, porque foram 2 anos espetaculares e não podemos bobear nesse aí. Que é um ano muito importante para nós, para os torcedores e para os jogadores. Então o time tem que dar o máximo. E nós temos uma base muito forte, então podemos reconstruir um time muito jovem. Um exemplo de revelação que está no time titular, por exemplo, é o Vitinho e o Kelvin, e o Lucas Halter, que eram jogadores do Paranaense ano passado e subiram. E agora temos uma revelação surpresa, que é o Pedrinho, que está destruindo no Paranaense. Acho que é mais ou menos isso o desabafo, porque esse ano dá pra até pensar em rebaixamento, porque se continuar com esse elenco, temos muito, temos digamos 25% de ser rebaixado. E última coisa, é o centroavante. O Atlético tá necessitando do centroavante. E o Paulo André não abre o olho dele para contratações. Fez muito poucas e contratações não muito de impacto, né? E o Atlético tem muito dinheiro para fazer isso. É basicamente isso. Isso foi desabafo e obrigado por você assistir até aqui. Valeu!